Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Gente, chegou o grande momento, o mundo de Lola, talvez uma das histórias com a qual eu tenha aprendido mais aqui nesse canal. Impressionante as lições contidas na vida da Lola, no mundo de Lola. Quanta coisa essa menina me ensinou desde a sua mais tenra idade, quando ela começa a narrativa a falar desde os seus 8, 10 anos de idade. E na fase adulta, quanto ela tem a nos ensinar. A história é belíssima e eu passo a narrar agora a parte final. Então você, se está começando por aqui pela parte final, está errado. Então você tem que ir aqui no canal, você vai atrás da história, cujo título é O Mundo de Lola, parte 1, parte 2, e aí você vem para a parte final. Eu passo a narrar essa história belíssima. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, até que nós chegamos à virada do milênio. A entrada do ano 2000. Hector, o marido de Margarete, amiga da mamãe, nos convidou para passarmos o Réveillon em sua terra natal, uma das cidades mais lindas do Chile, La Serena. É uma comuna da província de Elqui, localizada na região de Coquimbo. Essa é uma das partes turísticas mais importantes do Chile. Aliás, eu recomendo aqui a todos os brasileiros que um dia venham conhecer, porque o lugar é simplesmente maravilhoso, é um lugar lindo. E a virada do milênio em La Serena foi encantadora e se tornou para mim inesquecível. Afinal, foi quando eu conheci o Victor, o sobrinho. O Victor vinha a ser um sobrinho de Hector. E nós nos apaixonamos durante a virada do milênio e nós começamos a namorar. E foi com ele que em 2003... eu aos 23 anos e ele com 25, nós nos casamos. E o casamento se tornou para mim um grande acontecimento e o início de uma fase totalmente nova e diferente da minha vida. Primeiro porque eu me casei com um homem que verdadeiramente eu amava e eu tinha certeza de que eu era plenamente correspondido por ele. A minha vontade era de continuar morando lá em La Serena, mas o Victor, ele também tinha ocupações profissionais em Santiago e nós estávamos começando a nossa vida e, de início, fomos viver na capital dos chilenos. Não demorou muito tempo, eu passei pela experiência mais espetacular da minha existência. Eu engravidei e, por uma dessas coincidências felizes, exatamente no dia do meu aniversário, no dia em que eu completei 26 anos de vida, nascia a minha filha, a quem demos o nome de Maitê. É um nome muito comum também para o Brasil, mas é mais comum ainda em países de língua espanhola. E Maitê, que não tem acentuação no espanhol, significa amada, amável, soberana, aquela que colhe. Num balanço rápido, dava para ver quanta coisa interessante havia acontecido num período de
11 anos da minha vida. Quanto aprendizado! Mas nesses 11 anos ainda nenhuma informação concreta sobre a minha mãe. Eu ainda cobrava muito o meu pai Zenilton nesse sentido. O amigo dele, o professor francês Timothée, ainda mantinha contato com ele, mas nada, nenhuma informação sobre Elina, a minha mãe. Mas por outro lado, a internet havia avançado tanto. E foi logo após o nascimento da minha filha que eu descobri o que eu vou chamar de primeira rede social da internet, o Orkut. Vocês se lembram do Orkut? Um ano depois, eu tinha expandido a minha comunicação com os franceses. Isso devido ao domínio que eu tinha do idioma. Lembrem-se que eu jamais abandonei os meus estudos ligados à língua francesa. Sempre com aquele objetivo agora, né? O de um dia encontrar a minha mãe biológica. O problema era que o Orkut, de início, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o Orkut ele limitava o número de amigos para 10. Ele exigia que houvesse o convite para ser adicionado, era uma exigência do Orkut. Você tinha que ser convidado para ser adicionado, mas eu já mantinha amigos franceses na minha página, mas o número era limitado, só podia ter 10. Até que em 2009, eu ouvia falar que poderia, através do novíssimo Facebook para a época, recuperar e trazer os amigos do Orkut para o novo Facebook. Nossa, aí foi uma mudança brutal, foi um boom. E veio em forma de um presente em 2010, ano dos meus 30 anos. Ano dos meus 30 anos, 2010, que pelo Facebook eu consegui aquele contato para lá de especial. Davane, ou como a gente falaria aqui no Brasil, Davane, mas para o francês, Davané. A Davané, ela era uma pessoa que eu precisava, porque ela ainda trabalhava na biblioteca da Universidade de Sorbonne. E melhor do que isso, ela sempre esteve ligada à repartição de um trabalho social lindo realizado pela biblioteca, que fazia o atendimento dos alunos doentes, deficientes. Foi exatamente aí, foi quando eu fiz a pergunta-chave a Davané. Ela já tinha ouvido falar numa funcionária de nome Elina, Elina para nós, né, para o francês Elina, e eu fiquei na expectativa e a resposta veio: sim, eu conheci Elina. Eu conheci Elina quando eu cheguei à universidade. Ela estava saindo, mas eu a conheci muito. Pourquoi? O pourquoi, obviamente que você entendeu, é o porquê do francês, né? Aquela pergunta feita por Davané não denotava apenas a pessoa curiosa, mas muito mais do que isso, era o pourquoi da pessoa interessada em ajudar. E a porta estava aberta. Eu tinha 15 anos quando eu ouvi pela primeira vez sobre a história da minha mãe de sangue. Sabia que ela era francesa. E 15 anos depois, só 15 anos depois, era que eu conseguia de fato abrir a primeira porta na minha busca. As minhas conversas com a Davané se intensificaram e num período de 5 meses depois, cheia de expectativas, de esperanças, eu conversei com o Victor, meu marido. Eu precisava ir a Paris. Ele acompanhava de perto o desenrolar das minhas longas conversas com o Davané. Portanto, ele já estava bem inteirado de tudo. E ele sabia muito bem do meu planejamento. E eu tinha uma data específica para chegar a Paris, para ir a Paris. Ele conseguiu então uma licença no trabalho e iria comigo, juntamente com Maitê, a nossa linda filha que contava agora 4 aninhos de vida. Eu era a empolgação em pessoa.
Eu era empolgação em pessoa. Mas aconselhada pelo meu marido, eu preferi o silêncio. Sim, era melhor que eu não falasse nada ainda, nem com meu pai e nem com a minha mãe, Rejane. Eu cito o nome dela, aqui uma explicação importante, tá? Eu cito o nome da minha mãe, Rejane. Eu tenho feito isso a toda hora para que vocês não confundam. Até porque vocês sabem desde o início que eu tenho duas mães. Então, quando eu digo Rejane, não é para distanciá-la, mas apenas para explicar para vocês de quem eu estou falando. Então, eu achei melhor fazer o silêncio. Era melhor não falar nada ainda, nem com o meu pai, Zenilton, e nem com a minha mãe, Rejane. Eu, Vitor e Maitê embarcamos naquele 30 de novembro de 2010, que caiu numa terça-feira, e vocês entenderão o porquê nós deveríamos estar em Paris no dia 3 de dezembro. Chegamos a Paris. Eu fiquei encantada com a Cidade Luz. Paris, inexplicavelmente, me fazia me sentir em casa. Afinal de contas, eu tinha nascido ali. Embora aquela fosse a primeira vez que eu viajasse para lá. Mas a verdade é que eu tinha nascido ali. Olha, chegando a Paris, não foi difícil localizar a Davena, a quem eu já conhecia pelo Facebook. E é impressionante a internet, né? Parecia que ela já fazia parte da minha família. Agora era apenas colocar o plano em prática. O grande evento seria 3 de dezembro. Agora eu vou explicar o porquê do 3 de dezembro. O 3 de dezembro cairia naquele ano, 2010, numa sexta-feira. Mas o que tinha de especial essa data? É que esse dia é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física e fora escolhido para homenagear justamente esse dia os profissionais franceses que dedicaram suas vidas na causa dos deficientes. E, dentre esses profissionais, Elina, a minha mãe, ela era uma pessoa exatamente assim. Porque ela praticamente foi a fundadora da repartição na Biblioteca de Sorbonne, dedicada aos alunos com deficiência. E entre as muitas pessoas que seriam homenageadas no dia, ela estaria no meio. Ah, com certeza seria um grande evento. Davena foi a responsável por conseguir aqueles 3 convites para mim, a custo de 85 € cada um. Mas Davena, através da minha história, ela foi mexendo os pauzinhos, como nós falamos aqui no Brasil, e ela conseguiu aquela mesa de posição estratégica. A mesa na qual eu ficaria com a minha família seria bem na frente ali do palco, o palco que iria receber as pessoas homenageadas. Foi exatamente ali que nós nos sentamos. O restaurante do evento era histórico. É o famoso Tour d'Argent. Tour d'Argent é o mais antigo de todos os restaurantes de Paris. Vocês acreditam que o Tour d'Argent, ele foi criado em 1582, é um dos mais bonitos e tradicionais restaurantes de Paris? E que, além de tudo, tem uma vista linda da cidade para a cidade de Paris. O lugar é perfeito. De dentro do Tour d'Argent, dá para ver a Catedral de Notre-Dame, o Rio Sena, sem contar as delícias de seus pratos. Ainda o Tour d'Argent é mais do que um restaurante histórico. Ele adquiriu o status de mito. Tudo isso eu comento para dar a real grandeza do que foi esse dia na minha vida, sabe? Para que vocês possam também sentir essa grandeza, avaliar o tamanho disso tudo. Então, já acomodados em nossa mesa,
Victor, meu marido, pediu um champanhe, que era tudo que o dia exigia. Meu coração batia acelerado no peito, com certeza acima das 100 batidas por minuto, e eu acho que beirou as 200 BPM com certeza, quando a apresentadora do evento começou a chamar os homenageados do dia para que viessem receber as suas medalhas de honra ao mérito. Foi nessa hora que, estando o recinto lotado, eu ainda nem fazia ideia de onde poderia estar Eliná. Mas não era apenas Eliná, era minha mãe. Era a mulher de quem eu era filha, de quem eu tinha nascido. A mulher de quem eu estava separada desde que nasci. Eu tinha apenas dias de nascida, meses ou mês e meio de nascida, dias conforme o meu pai, quando ela, ao descobrir que meu pai estava envolvido com uma brasileira, era a Rejane, ela me abandonou. Eliná me abandonou, ela me deixou com meu pai e simplesmente sumiu. Mas por incrível que pareça, aos 30 anos, eu tinha provas incontestes de que as histórias não são exatamente como parecem ser à primeira vista, não são. Porque você que está acompanhando a minha vida atentamente, você já sabe que eu fui abandonado uma segunda vez pela Rejane, mas havia todo um contexto para que isso acontecesse, que uma vez esclarecido, me fez ficar ainda mais apegada à Rejane e a considerá-la ainda mais a minha mãe, mais do que nunca minha mãe. E então quem é que me garantia que não houvesse por trás dessa história do, entre aspas, abandono de minha mãe biológica, contexto que pudesse também ser tão forte quanto? Com certeza, a hora estava chegando, tanto para mim quanto para ela. Afinal, eu iria conhecer a mulher que me pôs no mundo, e ela iria rever a filha que ela deixou para trás ainda bebê, mas que agora já era uma mulher feita de 30 anos e que também já era mãe de uma criança linda de nome Maitê, que estava comigo na ocasião. Eu senti quando a Davená segurou a minha mão sobre a mesa. Ela notara o tremor que havia nela. Sabia da minha expectativa e do quanto eu tremia. E não era de medo que eu tremia, mas o próprio preparo das minhas retinas para rever o que elas já tinham visto, mas que o cérebro já não se lembrava mais como era. Eu olhei para o Victor, meu marido, e ele também estava contagiado pelo clima do momento. E até a minha filhinha, na sua inocência de 4 aninhos, ela me falou: mamãe, eu vou conhecer a outra vovó, mamãe? Eu vou conhecer outra vovó, mamãe? E eu respondi: sim, filha, sim. Você vai conhecer a outra vovó. Tá chegando a hora. Eu entendia perfeitamente o francês e eu vi e ouvi quando a apresentadora começou a fazer o preâmbulo da apresentação da próxima homenageada. E a apresentadora começou assim: ela, bibliotecária de formação, fizera mestrado e doutorado e se consagrara como uma das principais autoridades da biblioteconomia no mundo. No entanto, o grande feito da sua vida profissional é que ela foi a primeira a ser contratada para inaugurar a repartição mais importante da Biblioteca de Sorbonne, considerada a casa de livros mais importantes do mundo. Ela deu o start da biblioteca adaptada aos alunos com deficiência.
Meu Deus, quando a apresentadora falou assim, quando a apresentadora falou exatamente assim, e Davena não tirava os olhos de mim, observando a minha reação, eu tive a certeza de que a minha mãe seria a homenageada da vez. Eu tive a certeza de que a apresentadora iria chamar pelo nome da minha mãe. E nessa hora, eu já nem sei quantas BPMs foi o meu coração. BPM, batidas por minuto. Eu só sei que não se pode parar o tempo e nem as palavras que são proferidas. Então foi quando a apresentadora do evento, no melhor do seu sotaque francês, anunciou: Elina! Elina! Meu Deus, eu senti que até o ar parou. A minha primeira reação não foi procurá-la com os olhos, mas eu até fechei os olhos. Era como se eu precisasse de um tempo com os olhos fechados para poder respirar e me preparar para aquilo que estaria por vir. E quando eu abri os olhos, eu vi aquela mulher alta, de corpo esguio e ainda elegante, que vinha da minha direita em direção ao palco. Já se podia ouvir aplausos por todo o recinto, mas todos estavam sentados. Mas comigo, e só comigo, por questões óbvias, tinha que ser diferente. Então eu me coloquei de pé. Não foi pensado, não foi arquitetado, mas foi automático em mim. Eu me coloquei de pé. Todos da nossa mesa me olharam esperando o que eu ia fazer. Mas eu fiquei onde estava, de pé, mas não saí do lugar. De modo que a mulher elegante que vinha à minha direita, na direção do palco, não tinha como não me enxergar de pé, não me ver de pé. Eu chamei a atenção dela. Ela me olhou. Não, muito mais do que isso. Ela me encarou. Nós nos encaramos. Houve um faiscar no encontro dos nossos olhares. Nossos olhares transmitiam tanta energia, mas tanta energia que a mulher que vinha caminhando à minha direita, de repente parou. Isso mesmo, antes de subir ao palco, ela parou. Assim como também parou o ar. E embora houvesse burburinho do local, era como se não houvesse mais som. Era uma cena do cinema mudo. Ficamos nos olhando, eu e ela. Eu para ela, ela para mim. Parecia que o impossível estava acontecendo naquele instante, naquele momento. Será? Será que ela estava me reconhecendo? Não, lógico que não. Eu tinha dias de nascida quando nós nos separamos. Eu agora tenho 30 anos, impossível qualquer reconhecimento. Isso é bobagem da minha cabeça, é bobagem da minha mente. A não ser que Davena tenha dito alguma coisa para ela. Mas Davena me jurou que tudo era uma grande surpresa. Mas a verdade era que aquela cena estava congelada. Ela olhando para mim e eu olhando para ela. Eu não sei precisar quanto tempo nós ficamos assim, mas para mim pareceu ser muito tempo, o bastante para eu ter a certeza de que ela me reconhecera. Houve um encantamento, eu com ela, ela comigo. E para que vocês tenham uma ideia do quanto durou essa intensa troca de olhares, houve a necessidade da apresentadora chamar novamente:
Elina, s'il vous plaît? Elina, s'il vous plaît? S'il vous plaît, no francês é por favor. Elina, s'il vous plaît? Quando a apresentadora chamou novamente, ela desviou o olhar em direção à pequena escada e ela subiu ao palco. Eu ainda permanecia de pé. Elina recebe a medalha de honra ao mérito de um senhor que havia sido diretor da biblioteca de Sorbonne. Em seguida, ela apanhou o microfone para proferir algumas palavras. Nessa hora eu saí um pouquinho daquele meu estado de torpor, me sentei, dei um gole a mais, um gole grande na taça de champanhe. Quando fiz, meu marido Vitor me disse: eu estou impressionado. Eu estou impressionado. Ela é a sua cara, vocês parecem irmãs gêmeas idênticas. Eu, nervosa, abri um sorriso. Davená, concordando com o Victor, falou: eu nunca vi mãe e filha tão parecidas. Eu nunca vi. Eu sequei a minha taça de champanhe e meu marido pediu uma outra champanhe. Elina ainda discursava, mas o seu olhar procurava insistentemente pelo meu. Eu ainda pensava: será que ela me reconheceu, meu Deus? Será? Ela diz coisas lindas. E ao final do discurso ela disse: a maior deficiência não está no corpo, mas na alma do preconceituoso. Ela disse isso em francês. Em português já é lindo, né? A maior deficiência não está no corpo, mas na alma do preconceituoso. Em francês ficou mais ou menos assim: la plus grande lacune não está pas dans le corps, mas la personne, mas dans la même personne a des préjugés. Todo mundo aplaudiu. Todo mundo aplaudiu. Elina desceria do palco, mas de novo foi automático em mim. Eu me coloquei de novo de pé. E não apenas isso, mas eu me dirigi ao palco. Ninguém me parou e nem nada poderia me conter, me parar. Eu subi os degraus da escada. A apresentadora disse alguma coisa do tipo: uma ex-aluna quer render uma homenagem especial. Foi o que disse a apresentadora. Uma ex-aluna quer render uma homenagem especial. Eu passei pela apresentadora e eu me encontrei no centro do palco com a Elina. Nós nos olhamos mais uma vez e nos olhamos desta vez mais profundamente. Nos abraçamos. Ela me passou o microfone e eu falei, e tinha que ser em francês. Eu gostaria, disse eu gostaria também de que realmente eu tivesse sido aluna da Universidade de Sorbonne, mas eu não fui. Eu gostaria de ter frequentado a maior biblioteca do mundo, mas eu nunca estive lá. Mas eu estou aqui nesse palco por uma razão muito especial. Ninguém pode imaginar porque eu estou aqui. Mas Elina é para mim muito mais do que uma grande profissional que sempre foi. Ela é para mim muito mais do que tudo, porque ela é a minha mãe. Nessa hora, se podia ouvir o correr das águas do Sena
Tamanho o silêncio no restaurante. As lágrimas brotaram do canto dos olhos de Eliná e também dos meus. O abraço pode se comparar na intensidade com aquele mesmo abraço do reencontro havido entre mim e a minha mãe Rejane. Era um abraço de amor, de muito amor. Muito mais ainda havia a ser dito, muito mais. Mas o que importava era a cena. O que importava era a grandeza daquele abraço. O significado daquele abraço. Ficamos muito tempo assim. Até que, aí sim, uma ex-aluna veio abraçar minha mãe. O nome dessa aluna eu me lembro, Edith, que espontaneamente falou: Prof. É assim que o francês trata a professora. Prof. Prof, por que a senhora nunca nos disse que tinha uma filha? E a resposta foi: por medo de não tê-la mais. Era uma resposta curta e grossa e tão cheia de significado. Por medo de não tê-la mais. A confraternização continuou, mas a professora Eliná, ela não se desgrudava mais da filha, que era eu. Todos os alunos queriam saber um pouco da história. No final daquele jantar de confraternização, eu e Eliná, eu e a minha mãe, fomos conversar, fomos atualizar os nossos HD, para usar uma expressão da informática. Fomos atualizar os nossos HD. No meio da conversa entremeada por champanhe, um patê com baguete, lágrimas, emoção. Um telefonema do meu pai. Tocou meu celular. Era meu pai. Eu pedi um momento a ela e ele: filha? Oi? Onde você tá, filha? Eu tô procurando você feito um louco. Eu tô procurando você feito um doido. Onde você tá? Aí eu falei pra ele: ô pai, você tá aí do lado da minha mãe? Tô. Então, diga a Rejane, diga a ela. E você, pai? Os dois? Põe no viva voz, pai. Por quê? Põe no viva voz. E aí, então, quando eu senti que ele havia colocado no viva voz, eu falei: mãe Rejane, meu pai Zé Newton, eu tô aqui em Paris, do lado da minha mãe, Eliná. Eu tô aqui. A minha mãe ainda deu um alô para eles, no seu francês de nativa. E a noite foi pequena para que a gente conversasse tanto, 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 tanto. Ela queria me pedir perdão por tudo, da forma como aconteceu. Mas, sinceramente, não era momento, eu não achava que coubesse ali pedidos de perdão. É óbvio que eu já tinha compreendido e perdoado, senão eu não teria feito o esforço que eu fiz de estar ali com meu marido, com a minha filha. Porque para minha mãe, ela conheceu genro e a neta também nesse dia. Além de ter revisto Davená, a amiga que fora responsável pelo nosso reencontro e a quem eu devia tudo isso. Se eu fosse contar todos os detalhes da história daí pra frente, olha,
Eu precisaria de pelo menos mais uma semana do seu programa, Paulinho Boa Pessoa, e desse espaço que você tem no YouTube. Quem sabe até um dia eu volte a escrever para você, isso é, se os seus ouvintes quiserem, para dar mais detalhes ainda dessa história. Mas eu chego num momento em que eu sou obrigado a fazer um resumo de tudo, porque de 2010 para cá já são passados mais 12 anos de tantos outros acontecimentos, é verdade. Mas o mais importante eu vou resumir para vocês. A minha mãe, a partir desse dia, nós nunca mais nos separamos. Ela acabou vindo comigo direto, nós não passamos pelo Brasil, nós fomos direto de Paris, fomos para Santiago do Chile. Lá, ela se reencontrou com meu pai e, na verdade, ela foi conhecer, porque ela não conhecia, a minha mãe, a Rejane. E ela agradeceu demais, numa postura de honra, ela agradeceu demais a Rejane pela dedicação feita à minha pessoa, por ter me criado e me educado tão bem, por ter sido a minha mãe de verdade. Eu acho que a grande lição da minha história reside nesse fato. Eu hoje convivo com as minhas duas mães. Ambas estão comigo e eu moro ainda aqui em Santiago do Chile, mas tenho me dividido com La Serena, onde felizmente o meu marido conseguiu também uma casa. Modesta, é verdade, mas nós nos dividimos. Eu amo La Serena, é onde eu gosto mais de ficar. Eu gosto de ficar, e é daqui, inclusive, de La Serena, olhando para o mar daqui, que eu estou colocando no computador toda essa história para você. Ao lado da minha mãe, ao lado de Eliná. Porque a Rejane e meu pai vivem na capital. Vivem na capital Santiago do Chile, onde eles ainda trabalham. Vocês acreditam que ainda trabalham? Já se aposentaram, mas, no entanto, ainda prestam serviços. Mas isso não é o importante. O importante é o que eu quero deixar como a principal lição. É nesse fato que eu gostaria de parar um pouquinho e dizer para vocês que a minha própria mãe, que está aqui do meu lado, Eliná, sabe disso. Ela tem a sua importância, é óbvio que tem o meu amor, tem o meu carinho, tem a minha atenção. Convivemos e moramos juntas hoje. Mas a minha mãe, aquela que eu considero de fato a minha mãe, sempre foi e para sempre será Rejane. Sempre foi e para sempre será Rejane. E se eu tenho grandeza para dizer isso, a minha mãe Eliná tem grandeza para ouvir e reconhecer a importância da Rejane na minha vida. A lição que se extrai: mãe é aquela que cuida, que trata. Sim, a que põe no mundo tem também muita importância, né, mãe? Lógico. Mas aquela que convive, aquela que educa, aquela que ensina, é que verdadeiramente é a mãe. E quanta mãe a gente tem disfarçada de avó, de tia. Quanta mãe a gente tem disfarçada de madrasta, que não deveria jamais receber esse nome. Eu gostaria que a minha história deixasse, por fim, essa lição. Que as pessoas aprendam a respeitar e amar
essa mãe substituta. Essa mãe substituta é de uma importância ímpar. É o principal da minha carta. É o principal. A minha filha hoje, ela tem praticamente a idade que eu tinha quando eu descobri tudo a respeito da minha mãe. Tá linda a minha Maitê. É uma chileninha espetacular. Misturou, né? É uma chilena brasileira, uma brasileira chilena. Às vezes eu nem sei se de fato sou brasileiro ou se... Bom, eu sou francesa de nascimento. Olha que mistura. Mas assim é que tem que ser a vida. Como diz o John Lennon na sua canção Imagine, o mundo não deveria ter fronteiras. E principalmente não pode haver fronteiras na mente humana, porque a fronteira impõe divisão, muro. A fronteira impõe muro, divisão. E quando você coloca muro, divisão, você impõe diferenças. E as diferenças acabam por si impondo também uma coisa terrível, chamada preconceito. E é isso que prejudica o mundo de uma maneira geral. Me orgulho demais da família que eu tenho. E eu espero que essa minha história possa em algum momento ter sido exemplo para você. Ficarei imensamente satisfeita se eu atingir o meu objetivo. Lola é o meu nome, escolhido pela minha mãe, Eliná, na homenagem que ela fizera à sua falecida mãe. É de mãe para filha. Na verdade, eu vou mudar a expressão. É de mães para filha. Se você também tem mais de uma mãe, como eu, parabéns, porque isso é de um grande significado. Se você gostou, curta, dá o seu joinha, aproveita, se inscreva no canal. E se sobrar gentileza, ajuda o canal do Paulinho Boa Pessoa. Há um ícone que o YouTube criou. Trata-se de um coração e dentro do coração um cifrão. Está abaixo desse vídeo. Ali você clica e pode nos ajudar da forma como você puder. Eu fico esperando